Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique e sejam muito bem-vindos ao canal Minha Família Investe. Olha só, hoje tem um vídeo muito importante, tá bom? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Olha só pessoal, quando chegarmos a 1000 inscritos, a gente vai fazer mais uma live, mais um podcast para vocês, tá bom? Se você não viu o nosso primeiro podcast, clica nesse link aqui, ó, que você vai direto para o vídeo do podcast, tá bom? E se você não conhece meus filhos, que nesse canal eu invisto o meu dinheiro, mostro minha carteira para vocês, também os meus filhos, o Gabriel de 17 anos também já começou a investir e o Matheus com apenas 11 anos também já investe em ações e em fundos imobiliários. Importante a gente pensar também no futuro dos nossos filhos, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise. Como analisar uma empresa, como ver os fundamentos, como entender se ela está crescendo, se ela está gerando mais lucros, enfim, vamos ver um pouquinho sobre algumas métricas, tá bom? Então, bora pro vídeo. A gente vai usar como exemplo o Banco do Brasil. Vocês estão vendo aí que eu estou falando muito do Banco do Brasil, é porque eu gosto muito dessa ação, gosto muito dessa empresa e a gente vai passar aqui por alguns detalhes dela, tá bom? Mas tudo que for passado aqui hoje, pessoal, é questão só didática, tá? É para você aprender e aplicar essa análise em qualquer outra empresa. Lembrando que não é recomendação de investimento, tá bom? É o que a gente faz, é como a gente analisa, tá bom? Para que vocês possam aprender um pouquinho aí, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que analisar na empresa são os seus fundamentos. Porque de nada adianta você analisar uma empresa por horas se ela não tiver fundamentos. Uma das formas de você analisar os fundamentos da empresa é olhando a aba aqui no Investidor 10, tá? O Investidor 10 é um site que a gente usa para ver algumas métricas da empresa, mas também no próprio site da empresa tem todos os detalhes, todas as bases fundamentalistas que você precisa para você poder aplicar no seu investimento aí, tá bom? Olha só, aqui no Investidor 10 tem uma aba aqui, ó, sobre a empresa. Então é legal você tira um tempinho, pessoal, leia, estude, veja aqui os fundamentos, ó, tem a história do Banco do Brasil. Olha lá, a história do Banco do Brasil é iniciada em 1808, a partir da criação do primeiro Banco do Brasil por Dom João VI. Então tem toda a história do banco, ó, tem as informações complementares. Então é importante você vir aqui, você conhecer a empresa que você está pensando, né, em investir. Olha só, a empresa aqui, ó, a empresa do Banco do Brasil está listada na B3 com valor de mercado, tem mais de 96 mil funcionários. A empresa está alistada na Bolsa de Valores no setor financeiro, no segmento de bancos. Então todos os detalhes aqui da empresa, tá? É importante. Você quer ser um acionista da empresa, você tem que conhecer a empresa, ó, tem pontos relevantes, dados, ó, ano de estreia na bolsa 1977, né? Ano de fundação 1808. Então tem alguns a história da empresa é interessante a gente dar sempre uma olhada. Para você conhecer a empresa que você está buscando investir. Uma dica importante é você conhecer a empresa que você está investindo. Isso é básico, tá, pessoal? Coloque dinheiro na empresa que você conhece, que tem uma boa base, uma boa estrutura. Dentro de todos esses pontos, você vai ter uma base para entender os fundamentos da empresa, tanto os bons quanto os ruins. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma estatal, mas graças à política interna, eu sinto o Banco do Brasil um pouquinho mais blindado a interferências do governo, né? Partindo agora para outro ponto importante na hora de analisar uma empresa, a gente vai ver um pouquinho sobre o preço. A gente pensa que quando falamos de preço, a gente só tem que olhar a cotação e acabou. Mas não é assim. Além de cotação, que é um indicador importante, a gente tem que olhar alguns outros fatores. Um deles é a valorização do ativo, seja no último ano, nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos. A gente tem que entender se o ativo está caro agora, se o ativo está barato para comprar. A gente tem que entender o momento em que o ativo está passando. Por exemplo, o Banco do Brasil agora está mais de R$43, né? Na época que eu comprei, em dezembro do ano passado, estava 35, né? Então agora para mim está um pouquinho elevado. Eu gostaria que baixasse ali um pouquinho para 37, né, 38 para poder manter um preço médio um pouquinho abaixo, né? E tudo isso a gente tem que analisar. Outro fator importante é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, que no geral a gente entende pelo desconto que está apresentado. Por exemplo, se estiver 1,00, significa que o ativo está custando quanto ele realmente vale, né?
Se estiver maior que 1, significa que está mais caro do que ele realmente vale. Isso aqui a gente pode ver aqui também no Investidor 10, bem na primeira aba ali, ó, aqui, ó, bem aqui. Hoje ele está 0,78, entendeu? Então ele está mais barato, mesmo a R$ 43, ele está mais barato que o valor patrimonial. E para entender o preço do ativo, esse fator é muito importante. Porque pensando que o Banco do Brasil está com 2% de desconto, seu valor patrimonial seria cerca de R$ 55. Ou seja, mesmo a R$ 43, ele ainda está barato em relação ao seu valor patrimonial. Nesse caso vai de cada um, né? Saber o seu preço ideal para investir ou o seu preço teto de investimento no ativo, no caso aqui o Banco do Brasil, né? Mas outro fator importante com relação ao preço é o PL. O PL é o preço dividido pelo lucro. Seria mais ou menos quanto tempo você demoraria para recuperar o investimento feito no Banco do Brasil, nesse exemplo que a gente está usando aqui, tá? Nesse caso, a gente pensa em um PL de até 15, que seria mais ou menos 15 anos para reaver o investimento. O fato do ativo do Banco do Brasil ter um PL abaixo desses 15, na verdade muito abaixo, né, tá 4,15, faz a gente pensar que ainda assim ele está muito barato, muito descontado em relação ao seu preço. Outros dois fatores que eu gosto bastante de analisar é o preço justo e o preço teto. Mas claro que cada um vai ver o seu preço teto, cada um examine e ache o seu preço teto, até qual valor ali você fica confortável de comprar, tá bom? Ambos essas análises a gente pode ver aqui também no Investidor 10. Tá? O preço justo do ativo, segundo a forma de Benjamin Graham, seria R$ 114, né? Já pensou se o Banco do Brasil chega a R$ 114? E aqui embaixo, pelo método Bazin, seria R$ 42,77, ou seja, ele agora está a maior do que o preço teto, de acordo com o método Bazin. Então a gente tem que pensar que não é só o preço da cotação que a gente vai analisar. Todo o valor que o ativo tem e o valor que ele agrega interferem no preço. Partindo agora para o terceiro item a ser avaliado, a gente tem que pensar também em receitas e lucro. Todo mundo quer investir em empresas que se valorizem a longo prazo e deem lucros, né? A gente pode ver isso dentro da aba rentabilidade aqui no Investidor 10. A gente pode ver isso dentro dessa aba aqui, ó, do Investidor 10, tem todos esses dados aqui, ó. Então a gente pode ver que nos últimos 10 anos só tem crescido e crescido muito, tá bom? Além de ver a rentabilidade do ativo, a gente também pode ver as receitas e lucros. Assim a gente vê se a empresa tem crescido e se ela está lucrando, se o trabalho dela está gerando retorno. Também a gente pode ver isso aqui no Investidor 10, na aba Receitas e Lucros, tá? Ela fica bem aqui embaixo, ó, Receitas e Lucros. Ela vem uma crescente ali de 2013, né? 2016 foi o impeachment ali, né? Então, isso dá um baque nas empresas, é normal. Então vem caindo ali, ó, 2019 cresceu, 2020 veio a pandemia e depois da pandemia ali, 2020, os lucros só cresceram, tá bom? Além disso, a gente também pode ver os lucros dela em relação ao valor que ela está custando. A gente usa isso para análise justamente para ver se ela está gerando mais lucro do que o que ela está custando. E isso aqui a gente pode ver nessa aba lucro versus cotação. A cotação é esse risquinho aqui meio marrom e o lucro verde, tá vendo? Ó? A cotação caiu e subiu. Você pode ver que mais ou menos acompanha, né? Aqui teve em 2015 a cotação caindo e o lucro aumentando, mas normalmente quando sobe o lucro, sobe também a cotação, né? Outro ponto importante também é a evolução do patrimônio, onde a gente compara o próprio patrimônio da empresa com a sua receita e lucros, tá bom? Essa aba tá um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Então a gente vai vendo que a gente vê que só vai crescendo nos últimos anos, né? Todos esses pontos são importantes para você estudar antes de investir. E todos esses fatores de crescimento também estão refletindo no preço atual. Se a empresa está sempre crescendo e gerando mais lucros, a tendência é que ela também se valorize. E isso também vai influenciar na sua tomada de decisão na hora de investir. Outro ponto que a gente precisa também levar muito em consideração é o rendimento. Afinal, nós investimos nessa empresa
pensando nos nossos rendimentos, né? E no que o ativo pode trazer para cada um de nós. O principal ponto nesse caso é justamente o quanto o ativo pagou nos últimos 12 meses. E aqui, voltando para o investidor 10, ó, nós vemos que ele pagou um dividend yield de 9,97% nos últimos 12 meses. Se a gente levar em consideração que a gente busca uma empresa que pague acima de 6, o Banco do Brasil está mais do que suprindo aí as nossas vontades, né, em relação a dividendo. E tudo isso é muito importante. Lembrando, pessoal, que há um ano atrás o Banco do Brasil estava custando 37,77% a menos, porque ele valorizou isso nos últimos 12 meses. Então, quem comprou há um ano atrás não está recebendo 9,97% de dividend yield, está recebendo muito mais que isso. E isso nós chamamos de dividend yield on cost. Se você não sabe o que é isso, clica nesse link aqui, ó, que você vai direto para o vídeo onde eu estou explicando isso também, tá bom? O histórico de dividendos e o payout é a porcentagem dos lucros da empresa, que ela vai distribuir para os seus acionistas, né? Você pode ver também o payout bem aqui. É bastante dados, pessoal, mas é importante você aprender isso para você poder analisar. Então aqui, ó, o payout está 40%, ou seja, 40% do lucro que o Banco do Brasil tiver, ele vai distribuir para os seus acionistas, tá bom? E para fechar, eu vou falar um pouquinho dessas métricas que geralmente a gente não entra tão a fundo nos nossos vídeos, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver alguns indicadores fundamentalistas. Essa tela pode parecer um pouquinho mais confusa, tá aqui também no Investidor 10, mas a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre eles, tá bom? Os primeiros parâmetros que a gente já viu foram o PL, o P sobre VP, Dividend Yield, Payout, mas aqui também tem margem líquida, margem bruta. Isso a gente vê a parte de lucros que a empresa está tendo, né? Por exemplo, o VPA, valor patrimonial por ação, está em 55. Tá bem aqui, ó, 55 e 48, tá? E lembra que eu falei que era mais ou menos esse o valor patrimonial da ação? Então, não se esqueçam dessa métrica, ela é muito importante. Olha só, o LPA 10,42, que é o lucro por ação. Significa que a empresa está gerando lucro. O ROI também é um bom indicador. Está 18,78%, tá? Aqui é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto maior esse indicador, mais lucros os acionistas estão recebendo sobre o seu investimento, tá bom? Acima de 15% já é muito bom. ROIC é o retorno sobre o capital investido. Quanto maior, melhor também, tá bom? Acima de 10% já tá excelente. Parece ser um pouquinho chato, pessoal, mas é isso mesmo. A gente tem que ver essas coisas para a gente poder investir. Como é que você vai colocar seu dinheiro aí se você não vê tudo que a empresa proporciona, lucros, valor patrimonial, payout? Você tem que saber essas coisas, tá bom? Então a gente vai vendo todos esses dados, né, que parecem ser muito complicados, mas é bom você pegar o vídeo aqui, anota essas coisas e depois vai fazendo a sua própria análise, tá bom? Essas são as principais métricas que a gente analisa em uma ação. Lembrando que isso não é recomendação de compra, nós só estamos mostrando aqui cada um desses detalhes, tá bom? Utilize esse conhecimento para você analisar as empresas e assim você fazer os seus aportes aí. Lembre-se, pensando sempre em longo prazo, tá bom? Gostou do vídeo? Ah, Henrique, foi meio fundamentalista demais, mas é importante, tá bom? Já deixa um comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se faltou alguma coisa, diga aí. Tem alguma empresa que você queira que a gente analise? Tem algum fundo imobiliário? Também deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todos os comentários, tá bom? Se esse vídeo te agregou alguma coisa, curte, se inscreva e compartilhe para nos ajudar a chegar em 1000 inscritos e a gente poder fazer o nosso podcast, tá bom? No geral é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!